Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes, trazendo muitas informações do futebol. Série B, C, D, enfim, tem muita coisa para a gente apresentar para você. Mas antes, deixa eu falar do puro mel, delicioso puro mel, mel de abelha, mel legítimo, puro, vem direto da natureza para você. E como você consegue comprar o puro mel, que tem das abelhas italiana e também uruçu? Você fala pelo WhatsApp, o 82981231106, faz o seu pedido e recebe o seu produto em casa. E tem também outras opções, como queijo de manteiga, queijo de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. Então, com puro mel, certeza de produto de qualidade você recebe no conforto da sua casa, é só você falar com o pessoal. Olha, a respeito de Copa do Brasil, a equipe do Grêmio entrou em campo neste domingo contra a equipe do Operário e venceu pelo placar de 3-1, se classificando, portanto, para a próxima fase da competição, oitavas de final. As 16 equipes já estão garantidas para a próxima fase, lembrando, Fluminense, Atlético Goianiense, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Palmeiras, Goiás, CRB, São Paulo, Juventude, Atlético Paranaense e a equipe do Grêmio. O sorteio que vai definir agora os próximos confrontos vai acontecer já na próxima terça-feira. E as datas para os jogos estão marcados pela Confederação Brasileira de Futebol, dias 31 deste mês de julho e 7 de agosto. Na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje duas partidas aconteceram. A equipe do Vila Nova derrotou o Avaí pelo placar de 2-1. O Avaí sofre, portanto, a sua segunda derrota consecutiva. Já a equipe da Chapecoense empatou em 1-1 diante do Brusque. O Brusque fez 1-0, no segundo tempo perdeu um jogador e aí Chapecoense foi em busca do empate. Com a vitória, a equipe do Vila Nova ocupou a liderança da competição. Tem 27 pontos conquistados, porém pode perder para a equipe do Santos, que joga nesta segunda-feira a partir de 8 da noite em casa, diante do Ituano. O Santos vencendo, assume então a ponta da tabela mais uma vez. Na Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe do CSE jogou dentro de casa e venceu o líder e já classificado para a próxima fase da competição. Você vendo os gols, inclusive, a partir de agora, que foram anotados pelo Índio e também pelo Tatá. O Tatá baiano da equipe do CSE. Primeiro gol, realmente uma pintura, né? Realmente uma pintura. Vencendo, portanto, o Itabaiana pelo placar de 2-1. Com a vitória, o CSE ocupa agora a terceira colocação, tem 21 pontos conquistados. E vai no próximo jogo, que será contra o Retrô, lá em Pernambuco, buscar um empate para garantir vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Na Série C, jogando contra a equipe do São Bernardo, o Volta Redonda em casa foi derrotado pelo placar de 3-1. Já o Clube Náutico Capibaribe, jogando em seu estádio, Estádio dos Aflitos, conquistou a sua segunda vitória consecutiva depois da chegada do técnico Bruno Pivetti. Derrotou o Figueirense pelo placar de 4-0. No estádio Rei Pelé, com um grande público, a equipe do CSA desta vez não se encontrou na partida. O técnico Marcelo Cabo deu um nó tático no CSA, que não conseguiu imprimir o mesmo jogo, o mesmo desempenho que atuou nas últimas partidas. E aí o time do Floresta venceu pelo placar de 2-1. Marcaram os gols Lohan e Alisson para a equipe do Floresta e para o CSA o Robinho foi quem descontou. Depois da partida, o técnico Igor Magalhães falou com a imprensa desta derrota e desta quebra da invencibilidade de 5 jogos da equipe azulina. Primeiro que nós acreditamos que nós começamos bem o jogo, tivemos até uma oportunidade, se eu não me engano, aos 9 minutos, aos 8 minutos. Uma jogada forte que a gente tem de manipulação pelo lado, né? De infiltração no corredor, uma bola atravessada no chão para o lado oposto, ficar entrar dentro da área e não fomos felizes para poder concluir. A gente sabia que eles tinham essa possibilidade de um jogo aéreo, de uma bola de tempo no Lohan, para ele definir o lado, principalmente pelo corredor esquerdo. Perdemos esse primeiro duelo de confronto e o Lohan fugiu do duelo, principalmente com os dois zagueiros, para ficar um pouco mais confortável para poder finalizar, e ele foi feliz nessa finalização de cabeça. Mesmo assim a gente continuou entendendo o jogo, que era
a nossa possibilidade de entrada sempre pelos corredores, principalmente pelo corredor esquerdo deles. O Pará estava tendo dificuldade para encaixar na nossa movimentação, que a gente jogou 3 caras ali naquele setor. E aí a gente começou a ter vantagem e começou a ter possibilidade de finalização na frente da área, com possibilidade eles formatando parede. Alguns detalhes ou outros, né, que hoje também, às vezes, a bola não quis nos dar felicidade de ultrapassar a linha do gol. A gente tentando, martelando. Uma bola já bem cantada também, de uma bola parada, onde a bola foi feita na área, voltou para o corredor. E aí a gente desorganizou um pouquinho nessa bola de volta e o adversário ele foi feliz na escapada e ganhar o duelo também. Eu acho que eu baseio muito na questão dos 2 gols do adversário, não tirando o mérito do adversário, jamais farei isso, mas na questão mais do ganho do duelo e bola de tempo na área para eles poderem ter a possibilidade de finalizar. É uma situação que a gente sabia que poderia acontecer. E no segundo tempo a gente tirou um primeiro que a gente tem, né, para ter circulação, para ter passe. Acredito que o Dudu entrou até bem. Faltou um pouco mais, quando essa bola está no nosso pé, principalmente dos 2 zagueiros, ter um pouquinho mais de velocidade e tentar conduzir, tentar achar essa bola já no pé do Dudu, no pé do Braia. Eles queriam achar o último ponto. E a gente foi enervando, é lógico que o torcedor fica impaciente, porque o torcedor fez a parte dele e nós não conseguimos transformar isso num grande resultado. E aí eu pedia para entrar no corredor e bola rápida no chão. Entrar no corredor, bola rápida no chão. Uma só que nós fizemos, nós tivemos a possibilidade de fazer o gol. Faltou um pouco mais de entender esse mecanismo, até porque quando a gente levantava a bola, uma bola de tempo, ele estava bem controlado na área. Se a gente pegar o contexto do jogo, por mais que o adversário nos venceu nesse duelo em casa, eu acredito que nós fizemos um jogo de razoável para bom. Igor, o que a gente percebeu também é que o CSA conseguiu construir boas jogadas, mas parece que faltou aquele passe final, e quando o passe chegava redondo, faltou tranquilidade para o jogador, para o CSA converter em gols? Também. Nós tivemos várias oportunidades, às vezes com o nosso próprio centroavante tendo a possibilidade de arrumar para alguém estar de frente, às vezes ele também tentando girar ou tendo a possibilidade. É o jogo, gente. Infelizmente tem coisas que acontecem dentro do próprio jogo que fogem do nosso controle. O atleta, eu acredito assim, nós não fizemos um mau jogo, tomamos umas decisões erradas, pagamos caro pela perca de duelo próximo do nosso gol, e o adversário usou muito bem, que o Lohan, que é um cara que tem um jogo aéreo forte, e ele foi feliz na oportunidade que teve, aproveitou talvez um momento nosso que nós tivemos desligado numa bola de retorno, de bola parada, mas dentro do contexto a gente tentou, tem dia que as coisas fogem do controle. Na hora que nós entendemos que o jogo era pelos lados principalmente e bola rápida no chão, nós criamos uma possibilidade clara de fazer o gol e o Robin fez o gol. Faltou insistir isso, a gente chegava no último terço, mas levantava a bola, onde a equipe deles estava bem postada, e 2 zagueiros que é bom no jogo aéreo, e hoje o Thiago não teve essa felicidade de ser um jogo impositivo de jogo aéreo, né? Então ele também estava esperando essa bola no chão, mas tem vezes que acontece esse tipo de situação. Era o que nós queríamos, não, mas futebol também tem, infelizmente, essas coisas que fogem do nosso controle. Eu concordo até com a questão mesmo da bola no chão. Agora, o gol foi de uma forma diferente, como ele nasceu. Você acha que, por ter principalmente o time do Floresta comportado muito bem na bola alta, essa variação poderia ter acontecido mais do CSA pelo meio para a tentativa do gol? Por isso que dá a entrada do Foguinho, por isso do Braia, por isso do Dudu, que são 3 caras que jogam pelo centro do campo. Só que aí a gente insistia muito do Dudu ficar um pouco mais baixo, eu falei para ele, e ele entendeu depois de andar um pouco mais próximo, movimentação nas costas desse cara primeiro da pressão, e o Braia ficar como meia junto com o Foguinho para pesar essa linha deles. Só que o Foguinho também abaixou. E isso dificultou. Aí a linha dele estava bem estabilizada, sem ter dificuldade. Em alguns momentos o Robinho fez isso, de vir para dentro e soltar o corredor para o Roberto. Quando a gente conseguia fazer isso, a gente criava vantagem. Faltou insistir isso. Agora, é lógico que tudo que eu venho a falar, às vezes pode servir de desculpa, mas isso demanda tempo. São jogadores, infelizmente, aí tem jogador que tem 30 dias no clube agora. Repetição de atletas entendendo essas questões, de entender o jogo, porque cada jogo ele se apresenta diferente um do outro. E aí essa maturidade que eu falei para vocês lá de trás, ela pesa nesses momentos. Nosso time é um time jovem também. E aí vai pesando essas questões. Nós pegamos um time maduro,
um treinador experiente, um time maduro. Você pegar a idade dos atletas deles, é uma idade já que atletas acostumados a jogar no nível Série C e conviver com esse tipo de pressão. Só que hoje eu não posso também negar que nós fizemos um jogo até aceitável. O que faltou foi decisão final, de chegar no último terço com mais lucidez, tomar a melhor decisão para poder ter o poder de finalização melhor. Ainda no primeiro tempo, Igor Magalhães, o Vitor Beck perdeu um claríssimo. Ela se ofereceu dentro da pequena área e colocou para fora. O que falar para o torcedor? Você tentou entrar em campo quase, saiu da área técnica, vi momentos que você praticamente entrando em campo, querendo que o CSA realmente fizesse aquilo que você estava pedindo, que é colocar a bola no chão rapidamente e colocar a bola no gol. O que aconteceu? Na verdade, faz parte. Talvez se ele não tivesse jogado na bola, talvez se ele se mantesse em pé, talvez ele chegaria mais inteiro, né? E aí ele nos comunicou que ele tentou deixar a bola bater no pé e a bola subiu. É o que eu falo, é o jogo. Infelizmente, seria ideal se a gente tomasse as melhores decisões em todos os jogos, mas infelizmente o adversário foi feliz na proposta que eles tiveram. Nós fomos infelizes nas situações claras de gol de último terço e eles saíram com a vantagem. Igor, boa noite. A torcida veio, apoiou o time e mesmo com a derrota, a gente percebeu que o torcedor aplaudiu e continuou aí dando essa força para a equipe. Como é que você acha que isso ajuda para a próxima partida aí da semana que vem? Na verdade, o torcedor ele já provou que ele está junto conosco em qualquer situação. Hoje é lógico que a gente tinha, acho que todos nós, né? Tanto vocês da imprensa, quanto nós que trabalhamos no campo, como próprios atletas, como o nosso próprio torcedor, de contabilizar uma vitória. Infelizmente, eles têm entendido assim, que não falta empenho, não falta dedicação desses atletas. Os atletas têm comprado a ideia. O que falta é o jogo, que às vezes é uma tomada de decisão, às vezes o adversário é feliz naquilo que ele tem como proposta. E isso nós não controlamos. Mas não falta entrega, não falta empenho. Diariamente esses caras vêm se entregando muito. E eu falei lá de trás, eu já falei lá, a nossa realidade é brigar por manutenção. Mas com as 3 vitórias consecutivas, visualizou uma aproximação próximo do G8, né? Mas a nossa realidade é atingir o mais rápido possível essa pontuação que nos garanta. Até pelo ano que está sendo construído aí, ó, que a gente está vivendo. E aí sim, daqui a pouco, se a gente tivesse mais próximo desse G8, com o número de jogos ainda a fazer, nos possibilitasse uma situação diferente, a gente também ia brigar por isso, mas a nossa realidade é manutenção e dentro disso nós estamos tentando contabilizar pontos para fugir o mais rápido possível. Como é que será a sua semana? Será que dá já para contar com o Richard, Jean Kleber integrados? Até porque o Biaso tomou o 3º cartão, né? O Biaso está fora, o Richard ainda está no processo ainda de recuperação somente no DM, o Jean ainda vai começar a transição agora. Então nós estamos tentando aí também poder acelerar esses atletas para nos fortalecer também. Igor Magalhães, Fernando Antônio, jornalista da Rádio Mares do Sul, mais uma vez aqui na coletiva de imprensa do CSA, Centro Esportivo Alagoano, perdeu para o Floresta em casa, fazendo as contas, precisa do que mais para conquistar o acesso à Série B? Na verdade nós precisamos primeiro atingir essa pontuação que nos dê condição, no mínimo, de manutenção. Existem 2 momentos dentro dessa competição. O momento em que você atinge o mais rápido possível essa pontuação para manutenção. E existe um momento que te oportuniza uma nova competição, que é o G8 depois. E aí a nossa fala ela tem que ser por fase. Na hora que a gente atingir essa pontuação de garantia, com certeza, e aí a gente pula para a segunda fase, que é uma realidade de buscar o G8. Depois do G8 é uma nova competição. Todo mundo zerado, todo mundo com a oportunidade, principalmente, de fazer o dever de casa. E aí nós temos essa oportunidade em que nós temos que ser muito responsável. O torcedor ele veio confiante hoje, é pela atitude do clube, a atitude dos atletas nos jogos passados. Talvez ele está frustrado, mas uma coisa ele reconhece, que os atletas ele têm se entregado muito para que honrasse a camisa. Infelizmente o resultado fugiu do nosso controle. Tá aí então o técnico Igor Magalhães falando para o canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CSA perde uma posição, agora ocupa a 12ª colocação com 14 pontos conquistados. Com a vitória,
o Floresta melhorou na tabela de classificação. Ocupa agora a 13ª colocação, tem 13 pontos conquistados. O detalhe é que a equipe do CSA agora tem apenas 2 jogos a fazer dentro de casa. Vai sair para jogar no próximo dia 22 contra a equipe do Remo, às 8 da noite, na casa do adversário, e também na casa do adversário no próximo dia 27, um sábado, 7h30 da noite, joga contra a equipe do Ferroviário. Depois vem para casa para jogar contra o Náutico e na última rodada joga contra a equipe do Caxias. Com 14 pontos conquistados, o time do CSA não se garante na Série C do Campeonato Brasileiro, vencendo apenas os jogos que restam dentro de casa. Tem que vencer os 2 jogos aqui no estádio Ripelé e pontuar também fora de casa. Conquistar pelo menos 2 pontos para se garantir na Série C do Campeonato Brasileiro. O futebol é assim, de uma hora para outra muda demais. Essa derrota foi muito, mas muito ruim para a equipe azulina, que agora precisa pensar exclusivamente na sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, fazer o seu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas e faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal. Se você já é inscrito, grande abraço, muito obrigado pelo apoio que tem dado, que é sempre fundamental para o nosso crescimento. Se você não é inscrito, faça a tua inscrição e ative o sininho para receber as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.